Há 3 anos, na ilha de Gedu, a marinha observava impotente a batalha entre os caçadores e as bestas mágicas com chifres. Embora os caçadores tivessem todo tipo de habilidades, as bestas mágicas facilmente os massacravam. Então os sobreviventes restantes pensaram que seu rank era muito baixo para terem chance. No entanto, outro caçador chamado Yungu chegou para afastar as bestas mágicas e ele curou os ferimentos críticos dos sobreviventes instantaneamente. As bestas mágicas imediatamente tentaram cercar Yungu, mas mais 2 caçadores chegaram para protegê-lo e lidaram com as bestas mágicas com facilidade. Os sobreviventes reconheceram que eles eram os de rank S e ficaram entusiasmados com a chegada deles, mas o líder do enxame de bestas mágicas também chegou. Embora as bestas mágicas parecessem muito mais fortes do que as anteriores, os 2 de rank S trabalharam juntos e as mataram facilmente. No entanto, bestas mágicas semelhantes começaram a cercar o local deles, então os 2 tiveram que usar seu verdadeiro poder e habilidades ao mesmo tempo. Em outro local, o mestre de guilda Shui notou a chegada do grupo de Yungu por causa da explosão causada por suas habilidades. No entanto, eles também estavam ocupados em sua própria batalha, já que as formigas começaram a cercar seu local. O mestre de guilda Shui usou sua poderosa magia de fogo para atacar as formigas, mas as formigas maiores simplesmente passaram por ela, então a batalha corpo a corpo começou. Há mais de 10 anos, um portão que ligava o mundo a outra dimensão, cheia de criaturas chamadas bestas mágicas, apareceu. Essas criaturas eram imunes a armas normais, mas muitos indivíduos despertaram as habilidades necessárias para lutar contra elas. Eles eram chamados de caçadores e seus ranks eram classificados com base em seu poder mágico, com o rank sendo o mais fraco e o rank S sendo o mais forte. No entanto, após despertar esses poderes, era impossível ganhar uma força maior, mesmo com esforço abundante. 3 anos depois, no presente dia, um garoto chamado S. Gnu, apelidado de caçador mais fraco de toda a humanidade, chegou do lado de fora do portão para participar de uma incursão. Ele era tão fraco que um portão de rank o deixou no hospital. No entanto, todos ficaram felizes em vê-lo, pois isso significa que se ele for chamado para participar de uma incursão, será uma fácil. Jin-Woo conhecia todas essas histórias sobre ele, mas não tentou argumentar, pois todas eram verdades. Ao mesmo tempo, uma garota chamada Jay perguntou preocupada o que aconteceu depois de ver seus ferimentos. Ele explicou que era o mesmo de sempre, mas ela ainda o repreendeu enquanto mostrava sua preocupação, e até ficou chateada por um curandeiro não estar presente durante a incursão para curar seus ferimentos. No entanto, Jin-Woo se culpou por ser fraco. Depois, eles se juntaram à equipe e conheceram seu líder, S. Shell. Todos reconheceram suas habilidades, então a equipe decidiu entrar no portão, sentindo-se aliviada por ter um líder capaz. Um de seus colegas de equipe deu tapinhas em seu ombro, encorajando Jin-Woo a se segurar e evitar se machucar, enquanto Jui disse a ele para dar o melhor de si. Embora Jin-Woo mal pudesse pagar uma faca com pouco poder mágico para sua equipe, ele estava determinado a seguir com a incursão. Ao mesmo tempo, o presidente Go estava tendo problemas com a administração por causa das falhas nas masmorras. No entanto, eles ainda queriam os recursos das masmorras, como as pedras de essência coletadas pelos caçadores das bestas derrotadas. Jin-Woo se alegrou depois de coletar sua primeira pedra de essência, mas uma besta mágica o atacou de repente. Embora ele tenha conseguido desviar e lançar um contra-ataque, sua faca quebrou quando seu ataque atingiu a besta, então ele ficou sem defesa contra o golpe dela. Outro caçador matou a besta mágica com um único golpe. Jin-Woo estava deitado no chão gravemente ferido, mas Jui começou a curá-lo imediatamente, e ele assistiu enquanto sua equipe matava as bestas mágicas com facilidade. O presidente Go explicou que as pedras de essência coletadas de bestas mágicas de alto ranking podem ser transformadas em armas e equipamentos poderosos para lutar contra as outras bestas, semelhante aos cristais de Monil, embora o governo as utilize como fonte de energia. Não só é mais seguro, mas também mais eficiente em comparação com as outras fontes, tornando-a a fonte ideal de energia limpa. Por causa dessa grande responsabilidade, os ombros dos caçadores carregam. Ao mesmo tempo, a equipe de Jin-Woo se alegrou depois que o Sr. Song deu o golpe final no chefe da masmorra. No entanto, não foi o caso para Jui. Ela estava mais preocupada com a segurança de Jin-Woo ao ver seus ferimentos. Ela estava certa de que algo muito pior poderia acontecer se ele continuasse sendo um caçador, mas Jin-Woo apenas pediu desculpas, o que a deixou chateada. Enquanto isso, seus colegas de equipe estavam um pouco desapontados depois de coletar todo o saque, pois não havia muitos cristais mágicos dentro da masmorra.
Jin-woo sentiu o mesmo, já que a única pedra de essência de Hanki que ele coletou não valia quase ter perdido sua vida. No entanto, um de seus colegas de equipe chamou a atenção deles ao encontrar algo que parecia um túnel. Ao ver isso, alguns deles perceberam que estavam dentro de uma masmorra dupla. Ark e Kim ficaram empolgados pensando que havia mais saques dentro, mas o Sr. Song afirmou que o procedimento correto era esperar pelas ordens da Associação de Caçadores. No entanto, Park e Kim não queriam que outra pessoa pegasse o saque e pensaram que estaria tudo bem, já que estavam dentro de uma masmorra de Rank D, então sugeriram entrar. O Sr. Song ainda considerava o risco, então achou que precisava ser decidido por votos. Os sentimentos do grupo estavam divididos, mas Jin-woo ainda não havia votado. Ele estava ciente do grande perigo, especialmente para alguém como ele. No entanto, com seu pai desaparecido, sua mãe passando por tratamentos e sua irmã estudando, ele votou para entrar na masmorra, desesperado pelo dinheiro. Ao mesmo tempo, um membro da guilda de caçadores estava relatando o progresso de seus recrutamentos para Choi Jong-in, seu mestre de guilda. Ele estava determinado a ganhar mais caçadores com potencial, embora estivesse certo de que ninguém se comparava a Cha-an. Enquanto isso, Cha-an recuperou facilmente a bolsa de uma garota de alguns ladrões. No entanto, as pessoas ao redor dela se aglomeraram quando reconheceram que ela era a caçadora de Rank S. Então ela teve que escapar pulando sobre os prédios. 40 minutos se passaram desde que o grupo de Jin-woo entrou na segunda masmorra. Jin-woo pediu desculpas a Jui, já que eles tiveram que entrar por causa de seu voto. Ela estava chateada, no entanto, porque estava preocupada com a segurança dele novamente, então Jin-woo pediu desculpas. Ela ficou feliz que Jin-woo pudesse entender sua preocupação e pediu a ele para tratá-la para mostrar sua gratidão. Jin-woo ficou surpreso, mas a atenção se voltou para seus colegas de equipe, que confirmaram sua chegada à câmara do chefe. Alguns deles foram intimidados pela porta enorme, mas Kim já estava preparado para abri-la e apenas esperava pelo sinal do Sr. Song. Enquanto isso, o presidente estava dando uma palestra aos recém-despertos. Ele lembrou a todos que era a escolha deles serem caçadores ou não, mas ele já havia explicado os perigos e mistérios das masmorras. Por último, declarou que mesmo depois de se acostumarem com as incursões, precisavam ser cuidadosos e permanecer com medo para sobreviver. Após entrar na masmorra, os colegas de equipe de Jin-woo ficaram maravilhados ao ver as tochas ao redor deles se acenderem. Nenhum deles estava familiarizado com a masmorra, mas as estátuas antigas imediatamente chamaram sua atenção. Jin-woo ficou surpreso ao ver a maior estátua. Alguns de seus colegas de equipe acharam que havia algo assustador nela, enquanto outros ficaram desapontados por não haver bestas mágicas por perto. O Sr. Song notou o círculo mágico embutido no chão, mas alguém o chamou para mostrar-lhe as inscrições mantidas por uma das estátuas. As inscrições eram os mandamentos do Carton e do templo, e enquanto o Sr. Song os lia um por um, Jui chamou Jin-woo, dizendo que os olhos da grande estátua se moveram e estavam os observando. Jin-woo pensou que era apenas imaginação dela, mas todos ficaram chocados quando a porta se fechou. Eles se perguntaram se estavam presos, mas um deles imediatamente tentou sair. No entanto, depois de tocar na porta, o Sr. Song imediatamente pediu para ele se afastar, mas foi inútil, já que a estátua mais próxima o matou com um único golpe. Eles começaram a sentir medo, incluindo Jin-woo, que estava completamente ciente de como era mais fraco em comparação com o caçador que acabará de morrer. Ele achou que a força das estátuas não fazia sentido para uma masmorra de Rank D. Ele imediatamente percebeu que a maior estátua também era capaz de se mover e viu seus olhos encarando-o. Desde sua primeira incursão, Jin-woo esteve perto da morte várias vezes. Ele estava lutando por sua sobrevivência, mesmo nas masmorras de menor classificação, e comparado a outros caçadores que se equipavam melhor após cada incursão, ele estava preso com uma faca barata e roupas desgastadas. Dia após dia, ele suportava zombarias e enfrentava um trabalho que ameaçava sua vida para sobreviver. Ele sempre tinha que manter os olhos abertos e podia dizer quando estava enfrentando a morte. Jin-woo gritou para seus colegas de equipe se abaixarem enquanto protegia Ji. No entanto, nem todos conseguiram desviar do raio de energia dos olhos da estátua. Jota, que não conseguia entender o que estava acontecendo, mas estava certo de que todos iam morrer. Obrigado a todos por assistirem. Não se esqueçam de deixar um like se gostaram deste vídeo e, por favor, inscrevam-se para não perder a próxima parte. E comentem qualquer anime que queiram ver neste canal.